Olá! O deputado Carlos Gianazzi do PSOL foi um dos 3 mais votados no estado de São Paulo em 2018. O parlamentar é conhecido como o deputado da educação, mas é combativo não só nessa área. O deputado busca estabelecer diálogos e lutas voltadas para o servidor público. Para fazer um balanço de mandato, recebo no Conexão Legislativa de hoje o deputado Carlos Gianazzi. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pelo convite. Deputado, para começar, em que momento que o senhor resolveu sair da sala de aula e se dedicar à educação, mas na política? Olha, isso aconteceu no ano de 2000. Eu fui convidado para ser candidato a vereador e fui eleito aqui na cidade de São Paulo e fui com a bandeira da educação para defender a educação pública de qualidade e defender os profissionais da educação, porque sem que haja valorização dos profissionais da educação, não há educação de qualidade. Então, foi ali que porque eu já tinha militância na área da educação, na área da cultura, e eu sempre participei de movimentos sociais, desde os meus 18 anos. Agora, a política institucional eu entro mesmo exatamente em 2000, sou eleito, assumi em 2001 meu primeiro mandato na Câmara Municipal, fui reeleito novamente, para um segundo mandato e depois já fui eleito deputado estadual. Estou agora aqui no 4º mandato. É bom a gente destacar aqui, né, deputado, que tanto o legislativo municipal quanto o estadual são dos mais difíceis do Brasil, porque há uma concorrência muito grande, muitos candidatos, tanto para a Câmara de Vereadores de São Paulo, quanto para a Assembleia Legislativa, e essa concorrência entre as pessoas que querem ser eleitas é realmente muito grande, né? Com certeza, e são os 2 maiores parlamentos do Brasil. O maior parlamento municipal do Brasil é a Câmara Municipal, e o maior parlamento estadual do Brasil, talvez da América Latina, é o nosso, é a Assembleia Legislativa. Eu vou pedir para o Paulo, nosso diretor, colocar algumas fotos aqui para a gente comentar, deputado. Tá bom. Deputado, aqui é um ano de eleição, isso? Não, ali acho que era... Calma aí, aqui é o nosso movimento, né, contra o confisco dos aposentados e pensionistas, que são as lives. A gente organizou muitas lives durante a pandemia. Foi o único instrumento que nós tínhamos de comunicação com as pessoas, era através das lives. E eu organizei em parceria com a supervisora de ensino Luciane Cavalcante e com o vereador Celso Gianazzi, que é vereador, é meu irmão, e ele leva as nossas lutas na Câmara Municipal. Aqui essa luta é uma das lutas mais importantes do nosso mandato, é a luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, que é representada hoje no estado de São Paulo pelo PDL 22, que eu apresentei justamente quando o governo Dória publicou o decreto 65021. Esse PDL, ele faz história aqui na Lesp, porque ele já recebeu mais de 250 moções de apoio de câmaras municipais, ou seja, o tema foi debatido em câmaras municipais, essa questão do confisco, e as câmaras municipais debateram e aprovaram moções, na verdade, foram 250, moções de apoio à aprovação do PDL, que chegaram na Assembleia Legislativa, estão todas lá registradas na internet, né, no acompanhamento do projeto. Então, é um projeto muito importante e nós temos que aprovar esse PDL e acabar com o confisco. Isso é fundamental para nós, é uma questão de honra para o nosso mandato. Paulo, eu queria pedir para você colocar aquela foto das crianças, aquela última foto das crianças, que é uma foto muito bonita, deputado. E é uma foto que representa um pouco da trajetória do senhor como parlamentar, essa foto, porque eu acompanho o senhor nas redes sociais e vejo que os professores, os alunos têm um apreço, um carinho pelo senhor para tirar fotos assim, para registrar, né, essas fotos. Aqui a Escola Miguel Vieira Ferreira, que eu fui diretor, eu continuo sendo um diretor licenciado, porque estou exercendo o mandato popular aqui na Assembleia Legislativa, mas a escola, de vez em quando eu vou na escola, gostaria de ir mais, mas eu vou em muitas escolas, quase todos os dias eu visito 2, 3 escolas por dia, para conversar com a comunidade escolar, com os professores, com a gestão da escola, com os pais, com os alunos. Então essa é uma atividade que eu nunca parei de fazer, como vereador, como deputado, porque eu sou professor da rede, entrei na rede estadual de ensino em 1984, na rede municipal em 85, sempre tive, né, a atuação nas 2 redes de ensino. Então, eu só sei porque eu vim para cá, estou afastado, na verdade, né? Eu estou
deputado, mas a minha vida sempre foi no chão da escola, na sala de aula, depois como diretor, que eu sou diretor da Escola Miguel Vieira, era uma visita, era um evento que estava acontecendo, eu fui até lá e eu conheço muitos pais de alunos, eu sou daquela região, ali da Capela Socorro, Grajaú, Parelheiros, estou ali no Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Cidade Ademar, então atuo bastante ali, conheço muitos pais de alunos, inclusive de muitas crianças da escola, que eu ainda sou diretor licenciado. Com certeza foi professor de muitos pais dos alunos, né? O deputado Genas, é importante a gente falar sobre isso, a gente comenta qualquer escola com ele, ele sabe o nome da escola, sabe a localidade, porque visita de fato as escolas, então é um trabalho muito ativo aí do seu mandato, com certeza. Agora, deputado, o senhor está no seu quarto mandato, obrigada, Paulo, pelas imagens. O senhor está no seu quarto mandato aqui na Assembleia Legislativa e esse mandato foi diferente em função da crise sanitária que se estabeleceu no mundo inteiro. Como é que o senhor conseguiu fazer esse enfrentamento? Até porque o senhor é um deputado que está muito em contato com o seu público, com o eleitor, com o público de uma maneira geral. Como é que foi? Olha, esse mandato, ele avançou muito, mas ele teve que também jogar muito na defensiva, porque nós nunca tivemos talvez em toda a história do Estado de São Paulo, um governo que tanto odiou e continua odiando os servidores públicos. E é um dos governos, talvez o governo que mais tenha atacado em toda a história a dignidade e os direitos dos servidores públicos, né? Então, a gente teve que fazer muito trabalho de defesa, de contenção de maldades do governo Dória. O Dória atacou os servidores com a reforma da Previdência, que causou o confisco. Ele apresentou o projeto que reduziu drasticamente o valor dos precatórios, que prejudicou muitos aposentados e pensionistas e servidores. Ele aprovou o PL 529, foi a primeira reforma administrativa, que também prejudicou extinguiu a SUSEM, extinguiu os institutos de pesquisa, como o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica, extinguiu o CDHU, né, que era uma instituição pública importante, que fazia a construção de casas populares para a população que não tem acesso à casa popular. Foi uma tragédia aquele projeto, que nós lutamos para derrotá-lo. Infelizmente ele foi aprovado, mas nós conseguimos tirar o Oncocentro, que seria extinto também, a fábrica do remédio popular nós conseguimos tirar, e o ITESP, né? E agora, mais recentemente, a famosa reforma administrativa, o PL 26, né? O PLC da reforma administrativa, que retirou faltas abonadas, diminuiu as faltas injustificadas, diminuiu totalmente o acesso dos servidores ao abono de permanência, ao reajuste do adicional de insalubridade. Foram vários ataques. Então, é um governo que ataca sistematicamente os servidores. Então, nosso mandato teve que fazer muita resistência durante todo o começo. Desde o primeiro dia que o Dória entrou até os dias de hoje, ele continua fazendo maldade. É um governo que, quando ele levanta de manhã, ele pensa: o que nós vamos fazer hoje para prejudicar os servidores, para retirar direitos dos servidores, dos aposentados e pensionistas. Então, o nosso mandato tem cumprido um papel importante aqui para amenizar esses ataques. Mas tem as propostas também, a gente tem atuado em várias outras áreas também, mas isso é fundamental. O mandato hoje que não estiver a serviço dos servidores em geral, sobretudo da educação, e também fazendo o enfrentamento contra essas maldades, está falhando com o Estado de São Paulo. Deputado, o senhor, como eu falei aqui no começo, é conhecido como um deputado da educação, embora seja muito sensível a inúmeras outras questões. A questão da educação durante a pandemia foi bastante delicada, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente sabe que vários governos aí tentaram arranjar um meio de minorar os impactos da pandemia na educação. O senhor pensa num modelo, no que teria sido um modelo ideal para enfrentamento da pandemia no setor da educação? Olha, na verdade,
o que faltou aqui no estado de São Paulo foi investimento em tecnologia durante todo esse processo, né? O governo estadual teve que agiu corretamente, porque era a recomendação da ciência, dos sanitaristas, da Organização Mundial da Saúde, fechar as escolas. Tinha que acontecer isolamento social, a sociedade tinha que se fechar naquele momento para enfrentar o coronavírus. Mas acontece que não houve investimento, o governo não investiu em tecnologia, não deu internet gratuita nas escolas, para os alunos, para os professores, nada disso aconteceu. Não houve aprovação de um projeto de uma renda emergencial estadual para ajudar as famílias carentes, pobres, sobretudo os alunos das escolas públicas. O governo abandonou completamente, ele criou um centro de mídia, só isso e nada mais, mas não instrumentalizou. Então, os professores tiveram muita dificuldade de entrar em contato com os alunos pelo processo remoto, pela internet, porque os alunos não tinham computadores, não tinham internet, não tinham banda larga, os celulares também não eram adequados a absorver todos os conteúdos. Então, muitos alunos foram prejudicados, muitos professores e muitas escolas também. Naquele primeiro momento, o Estado não proveu as escolas e os alunos e os professores com internet, com acesso, né, online. Isso foi um erro gravíssimo e o governo continua não investindo até hoje, na verdade, né? Então, esse é um dado importante no momento crucial da pandemia. Né? Tinha que ter renda emergencial, ajuda financeira para os alunos, para os professores e também internet. Isso aí era fundamental naquele primeiro momento. Deputado, o senhor sempre manteve um diálogo aberto com a população para ouvir demandas, para levar adiante, para abrir um debate para algum determinado tema. E na pandemia isso não era possível fazer atos solenes, enfim, e todas essas reuniões, audiências públicas, não era possível fazer presencial. Como é que foi se reinventar essa comunicação nesse período difícil para todo mundo? Olha, nós continuamos a nossa militância, ela foi muito forte naquele momento mais difícil da pandemia, quando não era possível reuniões presenciais. Aí nós organizamos, toda a nossa comunicação se voltou para a realização de lives, de audiências, né, mas todas elas no sistema online. E funcionou bastante. Nós fizemos, talvez tenha sido o único mandato meu, em parceria com o vereador Celso Genasi e com a coordenação da professora Luciane Cavalcantes, que é supervisora de ensino da rede municipal, o mandato que mais fez lives aqui no nosso estado. Foram mais de 200 lives sobre os temas pertinentes à pandemia, à educação. E ao mesmo tempo que nós enfrentávamos a pandemia, nós enfrentávamos também o protofascismo do Bolsonaro, o protonazismo, o negacionismo, a cloroquina. Nós enfrentávamos, né, um governo que estava destruindo o Brasil na área da saúde e continua destruindo na área da educação, da ciência, na tecnologia. Então, foram vários enfrentamentos ao mesmo tempo. Enfrentávamos o vírus e o verme, né, que é representado por esse governo protofascista, que continua destruindo o Brasil. 200 lives, bastante coisa, hein, deputado? Eu mesmo, fora as que eu participava como convidado, às vezes tinha uma live no interior, as pessoas organizavam, me chamavam, eu participava lá, mas nós tínhamos até falava que era o nosso Jornal Nacional, nosso horário nobre, todo dia, toda noite, às 20h30, nós tínhamos uma live durante muito tempo, né? Ficou o Jornal Nacional 20h30 e eram vários temas com muita participação. Nós tínhamos live, chegamos a ter lives, que é difícil, com 1000 pessoas, live de Facebook, é difícil, né, você manter, porque eram temas pertinentes à educação, à pandemia, ao que estava acontecendo no Brasil. A gente pode chamar de jornal do Genasi, né? Com certeza. É verdade. Deputado, ao longo desses 4 mandatos que o senhor está aqui na Assembleia, quase 16 anos, o senhor apresentou cerca de 579 projetos de lei, 89 projetos de lei complementar, 25 projetos de resolução, 62 projetos de decretos legislativos, entre inúmeras outras propostas.
Como é que são construídas essas propostas, deputado? Olha, muitas delas são reivindicações da própria sociedade. Nosso mandato é um mandato popular, um mandato aberto, é um instrumento que é utilizado por vários coletivos, por várias pessoas e movimentos da sociedade civil, que utilizam o nosso mandato para fazer as suas intervenções do ponto de vista político, do ponto de vista legislativo. Então, muitos desses projetos foram trazidos por esses coletivos, por esses movimentos. Outros têm a ver com a nossa luta, porque nós também somos oriundos do nosso mandato, toda a nossa assessoria veio de movimento popular, de movimento social, de movimento sindical, movimento estudantil, é a fonte, né, o oxigênio do nosso mandato são os movimentos vivos da sociedade. Então, uma boa parte vem dos movimentos, dos coletivos, e uma outra parte é da nossa experiência, que a gente também faz parte desses movimentos. Então, nós sabemos também de muitas das necessidades da população. Deputado, ao longo desses 16 anos, o senhor apresentou mais de 2.400 emendas. A pandemia mudou um pouco essa forma de destinação de recursos, de encaminhamento desses recursos. E eu estou enfatizando a questão da pandemia porque me parece que a política até mudou um pouco em função disso. O olhar da política até mudou um pouco em função disso. Queria que o senhor falasse um pouco. Olha, talvez um pouco mais para a saúde, né? A saúde virou uma área prioritária. Já era, mas ela ficou mais prioritária ainda durante a pandemia. Então, as emendas ao orçamento, por exemplo, elas são mais viabilizadas para a área da saúde. Então, acho que esse foi um pouco do diferencial. Agora, nós não avançamos muito, né? Eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais no financiamento de políticas públicas. Por exemplo, na educação, era um momento, nós ficamos aí mais de um ano com as escolas fechadas. Se o secretário de Educação fosse sério, se o governo fosse sério, ele aproveitaria o momento para fazer as reformas das escolas, adequando as escolas à nova realidade da pandemia ou pós-pandemia, para garantir arejamento, ventilação adequada, acessibilidade nas escolas. Né? Nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, nós temos inúmeras escolas sem quadras para as aulas de educação física, quadras não cobertas, nós temos superlotação de salas. O governo deveria ter feito um planejamento para construir novas escolas, para acomodar melhor a demanda escolar, de tal forma que cada sala tivesse no máximo 25 alunos, que é o máximo. E com a pandemia, e a pandemia veio para ficar, ela pode não ser mais pandemia, mas vir endemia, enfim. E tem outras doenças chegando agora, a gripe, por exemplo, essa gripe que está se alastrando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, pela Bahia, Minas Gerais. Então, a gente tem que organizar as escolas de tal forma que ela tenha arejamento, ventilação, que haja o mínimo de distanciamento, e não dá mais para ter escolas com 40 alunos numa sala, nem 35 mais. Agora, a nossa luta hoje em todo o Brasil é para que as salas de aulas do ensino fundamental e do ensino médio, pelo menos aí tenham no máximo 25 alunos. Na educação infantil, bem menos, que trabalho é maior, então tem que ter menos alunos ainda na educação infantil. Mas, como nós trabalhamos aqui com a educação básica no Estado, então 25. O Estado falhou, ele poderia ter feito isso. A questão do transporte público continua superlotado, pessoas continuam se contaminando em ônibus da MTU aqui do Estado, no metrô, nos trens da CPTM, e o Estado nada fez para aumentar o número de vagões, né? Não houve investimento nessa área. Deputado, a gente sabe que 2022 será um ano complexo, não só por conta de ser um ano eleitoral, mas também porque há ali um desafio do controle aí de pandemia. O senhor acabou de falar dessa questão da gripe, Isso. de cepas. A gente tem esse desafio de controle de pandemia, da economia também. Como é que o senhor qual que é a sua perspectiva para 2022? Olha, eu acho que não vai mudar nada, porque os governos não estão investindo. O ano que vem é um ano eleitoral e o mundo político só pensa em eleição agora, só pensa em voto. Está todo mundo fazendo campanha por aí, ninguém mais está preocupado com o povo brasileiro, com nada, só campanha para cá, campanha para lá. Então, eu não vejo mudanças. Né? Eu acho que a gente só vai ter mudanças se mudar o governo. Tem que mudar o governo do Estado de São Paulo, tem que mudar o governo federal. Nós temos que colocar pessoas que estejam comprometidas com as necessidades
da população. Então, eu não vejo mudança, nós não avançamos, né? Então, né, tem o orçamento secreto no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos as denúncias também das emendas paralelas, né? A farra das emendas, então nós não temos perspectiva de mudança sem que haja pressão da sociedade. Ok. Deputado, o senhor tem, como a gente falou aqui, vários projetos apresentados. O que o senhor destaca aí, o que o senhor vê como prioridade? O senhor comentou aqui sobre o PDL 22, que inclusive é um PDL que o senhor conseguiu uma mobilização enorme em torno desse projeto, mas o que o senhor destaca aí com relação às suas propostas que estão em tramitação na casa? Olha, o PDL 22 é o mais importante nesse momento, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos também a luta em defesa dos agentes de organização escolar, dos servidores do quadro de apoio escolar, QAE, QSE. Esses servidores estão abandonados há muitos anos pelo governo, com os seus salários defasados e achatados. Um servidor do quadro de apoio escolar ganha R$1.000 por mês, fora os descontos. É um absurdo total. Ficaram de fora do bônus Fundeb, do abono Fundeb, não foram contemplados praticamente com nada. Então, eu tenho projetos beneficiando, já aprovei inclusive há um tempo atrás, em 2014, garantindo a eles, por exemplo, que é uma coisa simples aqui, mas que eles não tinham direito à meia entrada em cinema, em teatro, por exemplo. Eu aprovei o projeto, hoje eles têm direito. Tem o projeto da redução da jornada de trabalho, sem redução dos salários, e vários outros projetos que foram construídos por eles, por coletivos do QAE e do QSE, que tramitam. Tem um que eu apresentei recentemente que resolve a situação dos secretários, da evolução, da progressão funcional deles. Tem vários. E a luta maior, que é a pressão para que eles sejam respeitados, para que eles tenham valorização salarial e funcional de fato. Então, é um setor importante. Nós trabalhamos bastante também com os servidores do Tribunal de Justiça, escreventes, oficiais de justiça. O pessoal carrega a justiça nas costas, que também estão com salários defasados, sem reposição. Nós temos várias lutas com eles, apoiando as mobilizações, apoio à greve de 2010, aqui a luta que eles estão travando contra o PL 752, que prejudicará, se for aprovado, mas nós conseguimos tirar, por enquanto, da pauta os oficiais de justiça, e vai prejudicar também a própria população, porque aumenta as custas. O nosso trabalho com os servidores da Fundação Casa, que é um setor também muito abandonado pelo governo, nosso trabalho com os servidores do Ministério Público, da Defensoria Pública e de várias outras secretarias. Tem a Secretaria também de Administração Penitenciária. Nós temos um trabalho de defesa dos servidores, dos trabalhadores do sistema prisional que trabalham lá. Inclusive, uma luta prioritária que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa, junto com o Fábio Jabá, que é o presidente de um dos sindicatos, tem outros sindicatos também mobilizados, é a PEC, nós temos duas PEC, uma que eu apresentei, que é a 1, e a PEC número 4, que eu também assinei. Então, duas PECs já regulamentando, instituindo no Estado de São Paulo a Polícia Penal, que já foi aprovada e regulamentada em nível federal. E São Paulo, nosso Estado, ainda não regulamentou, que na verdade isso vai valorizar, eles já cumprem essa função de Polícia Penal, mas eles não são reconhecidos. Então, as PECs que nós apresentamos, já que o governo não apresentou nada, a gente apresentou. E vai resolver essa situação, sobretudo em relação à valorização salarial dos servidores do sistema prisional. Deputado, recentemente a gente aprovou o abono do Fundeb aqui na Assembleia. Como é que o senhor vê esse projeto? O senhor fez algumas ressalvas, como é que o senhor vê essa questão? Olha, na verdade, o abono Fundeb é uma exigência da legislação federal, da Constituição Federal, da nova lei do Fundeb. Então, o governo Dória não está fazendo mais que a sua obrigação. Agora, ele demorou para enviar o projeto, demorou de liberar a base para votar, nós pressionamos, só recentemente que foi votado, aprovado, e só recentemente, agora que nessa semana que foi aprovada, foi sancionada a lei, só que ele não publicou o decreto, então o pagamento não foi feito. Agora a lei diz que ele tem que pagar até o dia 31 de dezembro, mas isso até agora nem sinal de vida, porque sem o decreto ele não vai poder pagar. Porém, como eu disse, os servidores do quadro de apoio escolar ficaram de fora do abono, eles têm que entrar porque eles são profissionais da educação. Por exemplo, não houve nenhuma proposta para os aposentados e pensionistas,
e muito menos para os professores e servidores do Centro Paula Souza, que trabalham com o ensino médio, que é a educação básica. Então, essa questão do abono, ela é uma obrigação, o governo tem que fazer, não é favor, porque faz parte, quando o governo não investe durante o ano 70% na valorização dos profissionais da educação, ele tem que fazer o rateio, pagar em forma de abono. Foi isso que o governo foi obrigado a fazer. Só que não pagou ainda, tem que pagar. Por isso o nosso movimento agora paga já, Dória, o abono, né? Parar de enrolação. E agora nós estamos preocupados, só ainda no campo da educação, com esse anúncio que o secretário fez, Rocieli Soares, de ele está apresentando um novo plano de carreira para o magistério. Melissa, isso é um absurdo, porque vai acabar com o quinquênio, com a sexta parte, com a evolução funcional dos professores. É a maior enganação de todos os tempos. É um projeto marqueteiro de 10ª qualidade, dizendo que os professores terão aumento de 73%. Quem que vai acreditar nisso? No Rocieli e no Dória? Ninguém. E aí esse projeto vai destruir a carreira do magistério, que já está bastante abalada pelos ataques dos governos do PSDB. Agora, com esse projeto, ele não chegou, ele falou que vai enviar ainda para a Assembleia Legislativa em janeiro, mas em janeiro a Assembleia Legislativa não funciona, não tem votação, então isso vai ficar fevereiro, março. Mas nós vamos rejeitar frontalmente esse projeto. Esse projeto, ele vem disfarçado com aumento, com reajuste, mas na prática ele vai destruir definitivamente a carreira do magistério, que já está sendo destruída com a farsa de PEI, da escola autoritária, que excludente autoritária, que já criou uma carreira paralela para quem trabalha em PEI, e agora vai piorar ainda mais a situação. Mas aí é uma luta que a gente vai travar no ano que vem. Deputado, um dos mais recentes eventos que o senhor fez na casa, inclusive eu fiz a cobertura desse evento, foi com as professoras de educação infantil, né? É importante também esse debate. E nesse evento foi falado que há, dentro do estado de São Paulo, mais de 28, se eu não me engano, nomenclaturas para esse cargo, né? E que, na verdade, isso é uma competência dos municípios, quando vai fazer o concurso, coloca a nomenclatura diferente ali para essas professoras. E essa também é uma luta que o senhor encampou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque me parece que criar uma legislação única para identificar esses profissionais é um salto muito importante para a carreira delas, né? Exatamente. Essa é uma luta que o nosso mandato tem travado intensamente há um bom tempo. Eu já acompanho essa luta de uma forma mais geral desde a Câmara Municipal, quando eu ajudei a aprovar em 2003 o enquadramento, a transformação, na verdade, dos cargos das ADIs, lá na Prefeitura de São Paulo. Até 2003 era auxiliar de educação infantil. Nós fizemos uma luta e aprovamos um projeto na Câmara Municipal, transformando os cargos de ADI para PDI, para Professora de Desenvolvimento Infantil. Foi em 2003 e já cumprindo a própria LDB. Depois aqui em 2012, 2013, nós aprovamos um outro projeto, também transformando os cargos das professoras das creches da Universidade de São Paulo, que lá elas tinham o nome de técnico de educação infantil, mas elas exercem a docência, são aprovadas em concurso, são docentes, têm função pedagógica, mas, no entanto, do ponto de vista jurídico, não havia esse reconhecimento. Nós aprovamos um projeto aqui na Assembleia Legislativa e transformamos os cargos. Hoje elas são professoras de desenvolvimento infantil, estão enquadradas na carreira do magistério, vão ter direito à aposentadoria especial, à jornada do piso, só que muitos municípios não têm esse direito. Então, nós organizamos várias audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa e dessas audiências surgiu o movimento Somos Todas Professoras, e onde nós já estamos com mais de 60 cidades, só no nosso estado, lutando pelo reconhecimento, pelo enquadramento, na verdade, das educadoras de educação infantil. Não importa se ela é pajem, se ela é recreacionista, o nome não importa. O importante é que ela exerce a função docente, ela é aprovada em concurso público, então ela tem que ser enquadrada no Estatuto do Magistério e ter os mesmos direitos que as professoras. Ela não vai ocupar o cargo da professora, não vai competir com a professora aprovada no concurso, mas ela é aprovada também. É uma adequação à lei, porque a LDB exige isso. Então é o cumprimento
da lei. Então, um movimento importante de valorização da educação infantil. E tanto se fala, Melissa, hoje em a primeira infância. Nós temos que investir na primeira infância para lá, primeira infância para lá, para cá, né? Só que quem cuida da primeira infância é essa professora, que está lá na creche, que cuida da criança de 0 a 3 anos, 4 anos. Então, se não houver investimento nessa educadora, nessa professora, não haverá investimento na primeira infância, que todo mundo fala da boca para fora. Eu defendo, eu vejo vários, até deputados, eu defendo a primeira infância, mas ele é contra a transformação dos cargos. Ele não apoia a luta das professoras de educação infantil. Então, aí é fácil, né, falar da primeira infância, mas a criança fica mais tempo com a professora de educação infantil. Fica o dia todo na escola, é por isso que é creche. A referência da professora é muito forte, né? São laços muito fortes. Por isso que ela tem que ser valorizada, ela tem que ter direito à aposentadoria especial, ao piso nacional, à jornada do piso. Ela é uma professora. Deputada, eu queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Legislativa, dar parabéns que ontem foi o aniversário do deputado. O deputado fica envergonhado de falar de novo do aniversário, mas eu queria agradecer mais uma vez, deputada, a sua presença, a sua gentileza em vir ao programa e fazer esse balanço desses últimos tempos de mandato que tem sido muito difícil para todos os parlamentares. Muito obrigada, deputada. Obrigado, Melissa, pelo convite. Adorei aqui a entrevista de hoje. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.